Olá, terceiro ano, eu sou a professora Elci, eu vim trazer a correção de ciências da 32ª semana. Essa semana a gente deu início ao projeto institucional da nossa escola, chamado Minhas Raízes. Ele tem o objetivo de conduzir o aluno nas descobertas sobre si mesmo, sua história, ancestralidade, família, amigos e costumes. Seguindo esse pensamento, vamos conhecer um pouco sobre o nosso corpo? As fases da vida. A vida se inicia pelo nascimento do ser vivo e se encerra com sua morte. Mas esse espaço que fica entre o início e o final possui algumas divisões, que são as chamadas fases da vida. Cada uma dessas fases apresenta características que podem ser físicas ou psicológicas diferentes. E isso acontece porque estamos em processo de formação no caráter humano. Podemos dividir a vida em 4 fases, começando pela infância, em seguida a adolescência, a idade adulta e a velhice. Agora, em nosso livro didático de ciências, vamos aprender um pouco mais sobre as mudanças que ocorrem em nosso corpo em cada fase da vida. Então, vamos ler em nosso livro de ciência a página 113. Página 113, as fases da vida. Ao longo da vida, vivenciamos diferentes fases. A infância, do nascimento até por volta dos 11 anos, a adolescência, dos 12 aos 19, a fase adulta, dos 20 aos 59, e a velhice, a partir dos 60 anos. Na infância, o corpo muda muito rapidamente. Quando nasce, o bebê precisa ser alimentado e cuidado por outras pessoas. Nos primeiros anos de vida, a criança aprende a andar, a falar e a expressar suas ideias e sentimentos. É uma fase que eu digo que é das descobertas. A gente vai aprendendo um monte de coisa. Além disso, a gente também aprende a ler, a escrever, que é essa fase que vocês estão agora. Após a infância vem a adolescência e o corpo continua seu desenvolvimento. É uma fase de intensas mudanças físicas, né? Que as meninas já vão virando mocinhas, os meninos vão virando rapazes, emocionais e de comportamento. O adolescente geralmente age de maneira mais independente do que a criança. Então, ele não depende tanto mais de um adulto para realizar suas atividades. Ele já consegue fazer um monte de coisa sozinho. Na fase adulta, o corpo já completou o seu desenvolvimento. É nessa fase que as pessoas estão mais preparadas para assumir responsabilidades, trabalhar, casar, formar outras famílias, né? Ter filhos. A fase adulta é seguida pela velhice. As pessoas idosas já acumularam muita experiência ao longo da vida. Nessa etapa, o corpo pode se tornar mais frágil e menos vigoroso. As pessoas estão mais fracas, né, por causa da idade. Porém, cultivando hábitos saudáveis ao longo da vida, o corpo e a mente podem manter a vitalidade por muito tempo. Por isso que a gente tem que manter uma vida saudável, uma alimentação saudável, fazer exercício físico, para quando a gente chegar na velhice, ocorrer tudo bem conosco, tá bom? E depois a gente tem algumas atividades para vocês estarem realizando. A primeira atividade, agora que você aprendeu sobre as fases da vida, observe as imagens abaixo, retirado da história que foi trabalhada essa semana, né, de João e Maria, e escreva quais são as fases da vida em que se encontra cada personagem. Então, a madrasta, ela está em qual fase? Na fase adulta. Eu tenho o pai, que também está na fase adulta, o João, que está na fase da infância ainda, né? A Maria também está na infância e a bruxa que está na fase da velhice. Número 2.
Com base nos estudos do livro didático, leia as características de cada fase da vida e numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, eu tenho a primeira coluna, eu tenho infância, 1, adolescência 2, 3, adulta e 4, a velhice. Então, a primeira frase, época que aprendemos a andar, falar, comer, brincar, ler, escrever e tantas outras coisas maravilhosas. É a fase da infância, número 1. A segunda é a fase do trabalho, do casamento, fase em que estamos preparados para a formação de uma nova família. É o número 3, é a fase adulta. Fase que, embora o corpo esteja mais frágil, as pessoas já acumularam muitas experiências ao longo da vida. É a fase da velhice, número 4. É a época em que o corpo passa por mudanças físicas, emocionais e de comportamento, agindo de forma mais dependente do que as crianças. É a fase da adolescência. Escreva em seu caderno de ciências em qual fase da vida você se encontra. Em qual fase da vida você se encontra? Então, vocês estão na fase da infância. Se hoje você pudesse escolher estar em outra fase da vida, qual você escolheria e por quê? Então, essas respostas aí são pessoal, tá? São pessoais. Vocês podem estar escolhendo ou a fase, falar que quer continuar na infância. Por que você gosta dessa fase? Ou da adolescência, ou você queria ser um adulto, ou você queria estar na fase da velhice, tá bom? Eu vou falar qual fase que eu gostaria de estar agora. Eu gostaria agora de estar na fase da infância, que eu acho que é a fase mais gostosa que tem na nossa vida, que a gente brinca, se diverte, tem o papai e a mamãe para cuidar da gente, e outra, melhor ainda, estudar, tá bom? Um beijo, crianças! Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade, dessa semana, tá bom? E aprenderam bastante e até a próxima. Um beijo grande e fiquem com Deus!